Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você e de casa as informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com Yuri Moura, vereador aqui de Petrópolis, e a gente vai falar um monte de coisa para chegar numa questão que talvez você não entenda. Afinal de contas, quando você compra um produto ou serviço e você é um cliente, você é um indivíduo, você está comprando e sai uma nota fiscal dizendo assim, Duque de Caxias, São Paulo. O que significa isso? A gente vai começar tentando entender como é que um município paga as contas, o que a Câmara faz para poder dar conta disso, para poder entender que todos nós temos, de alguma forma, um papel importante para que o nosso município tenha dinheiro para pagar a conta toda. Yuri, seja muito bem-vindo, é sempre um imenso prazer conversar com você. Olá, Carla, tudo bem? Prazer é todo meu, agradeço a você, a todo o movimento sindical e aos trabalhadores e trabalhadoras de Petrópolis por essa oportunidade de falar de assuntos que parecem complicados, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Exatamente, até porque discutir política, conversar sobre política, precisa ser uma ação cotidiana que não necessita necessariamente ser estressante, ela tem que ser de aprendizado. E aí, para a gente aprender, queria que você me explicasse também para quem está assistindo a gente em casa, de onde é que vem o dinheiro para pagar as contas da cidade? Perfeito. As pessoas às vezes acham que o Estado brasileiro, aí o Estado numa perspectiva lato sensu, numa perspectiva mais ampla, que aqui no Brasil seria a União, os governos estaduais, as unidades federativas e os municípios, que são muitos, são 5.570 municípios, e junto dos 27 estados que a gente tem, 26 mais o Distrito Federal, que toda essa máquina gira sozinha, e que o Brasil, por ser um país aparentemente rico, apesar de ser muito desigual, ele teria as condições de fazer tudo aquilo que a gente precisa. Claro que teríamos essa possibilidade, mas infelizmente não é a realidade que a gente enfrenta, porque a forma majoritária que o Estado tem de arrecadar para poder pagar os serviços em saúde, para poder garantir os serviços em educação, para garantir a pavimentação da rua, para garantir a construção de moradia, é oriunda dos impostos, das taxas, das contribuições, ou seja, dos tributos que a gente tem. Um Estado, um governo, uma gestão não funciona se não tiver arrecadação de impostos. Então, é muito preocupante quando a gente olha um momento do Brasil ao qual decisões políticas, decisões de mercado tentam enfraquecer a arrecadação do Estado. E muitos cidadãos que se sentem, obviamente, prejudicados por terem que contribuir com o imposto, eu digo, obviamente, porque a gente tem que melhorar a carga tributária no Brasil, a gente tem que cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, né? Essas pessoas acabam comprando esse discurso e dizendo que o problema está no imposto, sendo que ela não percebe que o problema está no uso do imposto, de como a gente usa essa verba e não na arrecadação. E aí é compromisso de vereadores, deputados, senadores e de todo cidadão, tá, Carla? De todo cidadão fiscalizar. Então, o problema não está na arrecadação do imposto, porque sem ele a gente não tem médico no posto de saúde, professor na escola e qualquer tipo de coisa que o Estado tem que fazer, e é muita coisa. O problema está na forma como ele é utilizado. Perfeito. Quando a gente pensa nisso, aqui no Trabalhador em Foco, pouquíssimo tempo atrás, a gente discutiu com a equipe do Diese, por exemplo, a questão do imposto de renda, que é um imposto que paga muita conta, digamos assim, mas que super taxa quem ganha pouquinho e taxa da mesma forma quem ganha um montão. E aí eu sempre faço uma comparação muito esdrúxula, mas muito real, é que uma pessoa que ganha R$ 1.000, em via de regra, ela come a mesma quantidade de arroz que uma pessoa que ganha R$ 2 milhões por mês. Então, só de pensar nessa coisa do arroz com feijão, a gente já consegue fazer essa percepção de que a arrecadação precisa ser diferente. Mas aí, voltando lá para a minha pergunta, o dinheiro para pagar as contas da cidade vem dos impostos que todos nós, cidadãos, pagamos em todas as nossas operações na vida, desde quando eu entro no transporte público para ir trabalhar, como quando eu vou trabalhar e aí tem o imposto de renda, quando eu compro o pãozinho na padaria que tem o ICMS, o ICE, um monte de coisa. Isso tudo, de alguma forma, chega
para o município para pagar a conta de todo dia. Exatamente. Se a gente for analisar como funciona o Brasil, já que nós somos uma República Federativa do Brasil, nós temos um dispositivo chamado Pacto Federativo. É um pacto mesmo, é um combinado entre esses entes, como eu disse, os municípios, os estados e a União, as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal. Nesse pacto federativo, você estipula uma série de atribuições. E do ponto de vista tributário, ou seja, arrecadação de imposto, responsabilidade com imposto, isso também é dividido nessas esferas. No município, a gente tem basicamente duas grandes arrecadações, que é do ISS, é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e do IPTU. São siglas aí, existem outros, mas esses são os principais. São siglas aí que a gente acompanha bastante todo dia. Todo mundo ali tem um carnê de IPTU, quem presta um serviço tem que ir lá pagar 2 ou 5% desse serviço, olha lá, está na tua mão já. Está do lado. E são esses dois tributos que mais fazem com que a prefeitura tenha receita própria. Porque a prefeitura ela depende muito de verba federal e estadual. Porque o Pacto Federativo brasileiro ele é injusto com as cidades. Eu te falo isso porque eu sou municipalista. Eu defendo que a gente tem que ter mais autonomia no município. Porque a gente mora na cidade. A gente tem um endereço, a gente tem um bairro, a gente tem um CEP. As pessoas são locais. As pessoas não são federais. Então, eu defendo que a gente tivesse mais autonomia, para isso tinha que ter mais recurso. Só que, infelizmente, o Pacto Federativo, da forma como a Constituição, o Código Tributário impõe, faz com que o governo federal detenha muito recurso, que a União tenha muito orçamento, muita verba, enquanto você vai descendo para os estados e municípios, isso vai diluindo. Então, a prefeitura, com verba própria, tem ali basicamente o IPTU e o ISS, que ela verba própria que ela consegue arrecadar. E aqui em Petrópolis isso oscila todo ano, contando os dois juntos, perto de 200 a 250 milhões por ano. No orçamento que para esse ano está previsto aí uma arrecadação maior de 1 bilhão e 300 milhões. Ou seja, mesmo se a gente conseguir arrecadar 300 milhões de IPTU e de ISS, já seria um escândalo, fizemos uma ótima arrecadação, é muito minoritário perante o quanto que a gente tem de orçamento. Você tem 1 bilhão e 300 milhões. Se tudo der certo, a gente vai arrecadar 300 milhões de IPTU e de ISS. Esse outro 1 bilhão, ele depende de transferências, tanto dos estados como do município. Transferências de outros impostos ou transferências de fundo a fundo, como na saúde o Fundeb, na educação o Fundeb, na saúde os financiamentos do SUS e tudo mais. Perfeito. E aí, dando continuidade, de que forma que esse orçamento, que você acabou de falar do orçamento de Petrópolis, ele é dividido entre as necessidades do dia a dia da nossa cidade e das nossas secretarias? Porque a gente está falando, como você falou, a educação, a saúde, a cultura e todas as outras pastas, o esporte, e aí vai. Como é que isso é definido? Quem faz essas escolhas? Nós temos algumas legislações orçamentárias. A maior delas, do que a gente pode dizer quanto à execução de programas, projetos e ações do poder público, é o PPA, é a obrigatoriedade de se ter o plano plurianual. Então, o plano plurianual ele é um planejamento para 4 anos. Só que ele sempre é feito, ele sempre começa no segundo ano de governo de alguém. Por quê? Ele vai até o primeiro ano do governo que acaba de assumir. Então, é uma ideia de se ter mais política de município, de estado, de união, do que política de governo, que é um grande problema no Brasil. Sim, cada 4 anos querem mudar tudo. Exatamente. Desconstrói, tenta construir do seu jeito, quem se ferra muda é a população. de nome, né? O que era Bolsa Família vira Auxílio Brasil, e eu falei federal, mas aí a gente vem para o Bolsa Cheia, a gente tinha o Sexta Cheia Família Feliz, que eu adorava esse nome, achava um nome tão bom, né? Aí mudou para cartão não sei o quê, e aí vai. Quando você vai se perdendo, você não sabe mais nem o que está acontecendo, que é essa coisa do gestor que quer mudar a cidade. Exatamente isso, que é dar a cara dele, né? E aí o que a gente tem no PPA? É uma ideia de organizar esses programas, essas metas, esses projetos, essas ações. Ele dura esses 4 anos, só que todo ano a gente tem que pensar isso do ponto de vista fiscal, orçamentário. Então a gente aprova governo, ou seja, Poder Executivo, e Câmara,
todo ano uma LDO e uma LOA. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LOA é a Lei Orçamentária Anual. Qual é a diferença de uma para outra? A LDO ela coloca mais o regime, ela coloca mais os limites, ela coloca mais as regras do gasto naquele ano, levando em conta o PPA, levando em conta as legislações. Então, ela coloca ali qual é a baliza, a expectativa de arrecadação aquele ano, o que vai ficar para pagar dívida, o que vai ficar para ser investido, o que pode ficar livre para tal área, o que tem que respeitar tal legislação federal. Tem que botar 15% na saúde, da receita própria, 25% na educação, porque os municípios precisam fazer isso. Então, ela organiza esse regime. A LOA, que a gente vota depois, ela encaixa nisso que você disse, mais pormenorizada. Quanto que vai para a cultura? Quais são os programas da cultura que vão ser atendidos? Quanto que vai para o esporte? Quanto que vai para a educação? O que a gente vai fazer esse ano? Vamos ampliar o recurso enviado direto para as escolas? Sim, ou não vamos fazer isso. Vamos pegar esse dinheiro e investir mais no professor, na capacitação dele. A LOA, ela traz isso mais para a realidade. Nós, hoje, na Câmara, estamos no debate da LDO. O governo municipal mandou a LDO para nós estamos debatendo, fizemos uma audiência, eu fiz algumas emendas. Uma emenda, por exemplo, é a que garante a nossa lei de incentivo à cultura. É uma lei que nós aprovamos no ano passado, junto do Conselho Municipal de Cultura, lei de minha autoria. Só que eu preciso, como é a LDO que faz as regras, prever ali na LDO que, para que a pessoa possa ter um incentivo à cultura através da nossa lei de incentivo, isso precisa estar ali previsto do ponto de vista fiscal na LDO, porque pode ter uma renúncia de receita. Ou seja, se um empresário quiser patrocinar um projeto cultural seu, que é uma fazedora de cultura, uma produtora, ele vai pegar parte do recurso dele e depois abater de uma arrecadação do município, seja em ISS ou IPTU. Então, a LDO precisa permitir isso. Então, além de ter aprovado a lei no ano passado, de incentivo, esse ano a gente tem que mexer na LDO, eu estou tentando fazer isso, para depois já prever isso na LOA também e a gente ter funcionando. É burocrático, gente, é difícil. Mas nós estamos falando de dinheiro público, então tem que ter cuidado, né? Não dá para fazer qualquer coisa. Exato. E aí, quando você termina explicando que é complicado e não pode fazer qualquer coisa, eu abro uma brecha de jornalista e de produtora e tal, que é o seguinte: a gente vê tanta coisa errada, cheia de burocracia, imagina se não tivesse burocracia, né? Porque gente querendo roubar o dinheiro público tem em qualquer lugar, toda hora a gente está vendo isso. Então, existe todo esse mecanismo para as coisas serem acertadas, porque a gente já tem um histórico de corrupção estabelecido, então tem que ser mesmo o mais assertivo possível. Eu entendi de onde é que vem esse dinheiro, a gente conseguiu entender como é que esse dinheiro é dividido, como é que a Câmara atua, e aí, claro, os vereadores eleitos pelo povo diretamente, né? Já entendemos quem usa, como é que é utilizado esse dinheiro. Agora, tem uma coisa que a gente sempre fala, que é assim, e eu tenho certeza que você, quando lida com o povo na rua e tal, você deve ouvir coisas como: é um absurdo, tá tendo um evento na cidade e a gente não tem dinheiro para a saúde. E aí vem a minha pergunta, porque eu sempre falo da cultura, porque todo mundo bate na cultura como se fosse um gasto, né? Todo mundo entende a obra, tampar buraco, mas quando cultura, em via de regra, as pessoas acham que é gasto, como também quando você tem uma atividade esportiva e é pública e está todo mundo achando que não devia estar gastando com aquilo, devia estar na saúde e na educação como únicas duas vias possíveis para se ganhar e gastar o dinheiro público. E aí a questão é a seguinte: como é que é feita a comprovação de que o dinheiro X foi usado na Secretaria X? Ou seja, como é que o dinheiro da saúde foi usado mesmo na saúde e não foi para a educação? E vice-versa. Como é que o dinheiro da cultura não foi para a saúde, porque também não pode? Como é que funciona isso no dia a dia? Para quem está assistindo a gente entender, o dinheiro ele tem nome, o dinheiro público tem nome. Tem que gastar X na saúde, tem que gastar Y e tal. E se tirar um dinheiro da saúde e colocar em outro lugar, ou de outro lugar e colocar na saúde, parece que dá PT. Isso. Foi partido, mas era para dizer perda total. Vamos lá. Então, a gente pode fiscalizar isso por etapas, através dos atos públicos, por exemplo, um decreto do prefeito que talvez remaneje parte desse orçamento.
né? Esse remanejamento ele é previsto na lei. Pode ser um percentual de 20%, de 15%, de 30% que a gente vota na Câmara. Porque o remanejamento ele é necessário por um fato de decisão do gestor. Igual tivemos agora a tragédia. O orçamento não estava preparado para uma tragédia. Então não adianta só entrar o dinheiro. Isso tem que ter previsão orçamentária, senão o gestor depois é responsabilizado, como você colocou muito bem. Então foi feito um remanejamento. Isso sempre é mandado para a Câmara, isso sempre é publicado em DO. É uma coisa bem técnica, mas você consegue puxar. A gente tem servidores na Câmara, tem uma assessoria especializada para fazer esse tipo de trabalho. Isso é um ponto. O outro ponto é você ver também a execução disso na ponta. A gente tem lá 100 mil reais para fazer pequenos reparos nas comunidades. Eu vou lá como vereador e vejo ali dentro do plano de trabalho quais comunidades vão ser atendidas com esses 100 mil reais. E vejo se de fato aconteceu o serviço, se foi feito de qualidade, se o que foi gasto ali é proporcional ao valor que eles estão anunciando lá na placa, ao valor que eles colocaram no processo que contratou uma empresa ou comprou material de construção. Então, tudo isso é feito nessas partes. Aí você consegue tirar uma fotografia maior, orçamentária, financeira e real, material, do que aquele recurso público foi empreendido, para ver se foi empreendido da forma correta ou não. E, para além disso, ainda tem alguns outros mecanismos. Por exemplo, a gente tem na saúde e também nas questões fiscais orçamentárias uma audiência pública quadrimestral na Câmara. Isso é lei. O secretário de saúde e toda a sua equipe, o secretário de fazenda e toda a sua equipe, procurador do município, controlador do município, precisam ir até a Câmara para apresentar como foram os últimos 4 meses. E, inclusive, apresentar isso no formato de meta. A gente queria arrecadar 60 milhões em ISS nos primeiros 4 meses. Arrecadamos mais, tivemos um superávit. Se continuar assim, vai chegar no final do ano, a gente vai arrecadar mais do que imaginava, vai ter aí um excedente de recurso para fazer algum tipo de investimento. Na saúde, a mesma coisa. As equipes técnicas vão lá e mostram, a gente tinha aqui como meta atender 400 homens nos últimos 4 meses na questão do pré-natal do companheiro. A gente viu que só 10% disso foi cumprido. Aí eu vou lá e falo, por quê? Porque a gente, faltou recurso. Porque teve a pandemia. Então, tanto do ponto de vista fiscal ou da política pública, a gente consegue monitorar. E eu já protocolei na Câmara para que isso aconteça também na educação e na assistência social, que seja obrigatório ter o quadrimestre da meta fiscal. Para além disso tudo, tem também a prestação de contas dos governos. Quando o sujeito sai da prefeitura, ele tem que ir lá prestar conta, todo ano ele presta conta para o Tribunal de Contas do Estado, e isso vai ser aprovado ou não pelo Tribunal de Contas do Estado, depois vem para a Câmara para ser aprovado ou não. E a gente vota todos os anos do governo de qualquer sujeito. Então, nós mesmos, vereadores, podemos fazer com que essa pessoa perca os direitos políticos se a gente avaliar que esse prefeito ou essa prefeita não cumpriu com o que tinha que ser feito, principalmente do ponto de vista orçamentário. Perfeito. É o papel fiscalizador do vereador, que grande parte do eleitorado não entende, porque acha que o vereador tem que estar o tempo todo fazendo lei. E, na verdade, o papel de fiscalizador é muito importante, seja no sentido de fiscalizar o que a gente está discutindo hoje, o dinheiro daqui vai para onde, como é que as contas são pagas, até mesmo a questão do se o cumprimento daquela lei que foi aprovada está sendo feita, está sendo realizado ou não. Eu acho que o papel fiscalizador do vereador é muito importante da gente discutir perfeitamente. Yuri, nesse contexto que a gente está conversando, eu queria que a gente relembrasse, que você relembrasse para o telespectador a importância do pagamento do IPTU. Eu, por exemplo, tinha mostrado antes, está aqui o meu carnezinho, não é porque eu sou uma pessoa maravilhosa, não, porque tem que pagar mesmo. O daqui de casa, especificamente, é R$ 191,70. Eu quase infarto para pagar, porque é muito dinheiro na hora que você vai fazer a conta do orçamento. A gente vive num país em que o salário mínimo é R$ 1.212, então é dinheiro para caramba. Contudo, esse dinheiro para caramba paga aquelas contas que a gente começou a falar no programa. E aí, assim, quanto que a gente arrecada mais ou menos de IPTU em Petrópolis e quanto que a gente gasta mais ou menos em Petrópolis com a máquina cidade-município? Mesmo só para a gente lembrar. Muito bom. Essa proporção é importante ser feita. A gente, para esse ano, tem uma perspectiva de arrecadar 112 milhões de IPTU. Eu acredito até que cresça um pouco, mas é o que está previsionado aí na lei orçamentária. E a gente percebe que tem uma capacidade, uma oportunidade de arrecadar muito mais.
porque eu tenho defendido na Câmara, até na última audiência pública sobre isso, cobrei do Poder Executivo, que sejam atualizados alguns mecanismos, como o IPTU progressivo, que é incidir sobre aqueles imóveis e terrenos que estão abandonados a fins de especulação imobiliária. O sujeito tem lá um imóvel, ele não dá uma função social para ela, para alguém morar, para alguém abrir um comércio, abrir uma loja, e fica ali segurando esse imóvel para poder aumentar o valor dos outros imóveis, que é a lei do mercado. Se ele tira do mercado possibilidades, ele que tem poucas possibilidades pode cobrar o quanto quer. E aqui tem 4 famílias que são especialistas nisso. São os reis da especulação imobiliária, principalmente no centro histórico. Eu tenho tentado combater isso. Uma outra coisa é atualizar o cadastro e a planta genérica de valores, porque tem uma planta que diz o quanto deve ser cobrado de IPTU, de acordo com a metragem, com o local da casa e tudo mais. Isso está desatualizado. E o pior, o cadastro dessas casas também. A prefeitura aí, governo após governo, promete que vai fazer um georreferenciamento, que vai ter drone, que vai ter visualização de satélites para poder cobrar e já mandar o fiscal para atualizar, por exemplo, mansões em Secretário, mansões em Itaipava, que pagam IPTU às vezes parelho ao seu e tem uma casa 4 vezes igual que a tua. Pessoas abastadas. Então você perde a justiça social, você perde a justiça tributária, de quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. E aí isso tudo faz com que a gente arrecade pouco. 112 milhões é muito pouco. Se chegar a 120, ainda assim é muito pouco. Dava para arrecadar mais. Porque esse dinheiro é um dinheiro limpo. A prefeitura pode fazer o que quer com esse dinheiro. É diferente de uma verba que vem carimbada para a educação, para a saúde, para o transporte, para a moradia. Que a gente veio falando no programa inteiro. Exatamente. E aí, vamos fazer uma comparação. Vamos pegar hoje, que a gente está no contexto de reconstruir a cidade. Um muro de gabião de médio porte, ele não custa menos do que 600 mil. Muro de gabião é aquele muro de pedras com alambrado em volta, que antes foram feitos ali, por exemplo, ao longo do Bingen, ao longo do Rio Piabanha, ali na Avenida Piabanha. Quando cai, você tem que colocar aquele muro de pedras com a grade para segurar. Então, você vê, a prefeitura já teve que fazer aí mais de 20, e ainda deve ter que fazer mais uns 30 para dar conta. Se cada um custa 600 mil, você aí, a cada 6 milhões, faz 10. Se você for fazer 50, né, você vai chegar ao quê? Aí, a 30 milhões. Então, já é quase um quarto do que você tem de IPTU. É claro que esse dinheiro ali não está sendo fonte de IPTU, gente. Eu estou só fazendo uma projeção. Conta. Perfeito. Uma conta. Merenda escolar passa de 20 milhões por ano. Também tem recurso federal, mas a prefeitura bota um aporte. Ela bota ali 4, 5 milhões, dependendo do ano. Então, você começa a perceber que falta. E aí a capacidade de investimento da prefeitura cai muito. O que é a capacidade de investimento? É eu ter um dinheiro meu limpo e que muito poderia vir de arrecadação de IPTU e de ISS, limpo, porque eu não tenho obrigação de botar em lugar nenhum, eu posso investir onde eu quiser, para poder pensar outros projetos para a cidade. Uma obra antiga que a gente não conseguiu fazer, ampliar o asfaltamento da onde a gente não conseguiu chegar com a rua, ampliar o asfaltamento da onde a gente não conseguiu chegar com a rua e tudo mais. Então, o município vive apertado. É claro que corrupção, mau gasto, privilégio, com certeza prejudicam isso, né? Mas, ainda assim, combatendo tudo isso que a gente tem que combater, o município sabe arrecadar mais. E aí, não arrecadar de você, né? Não arrecadar de mim, não arrecadar dos trabalhadores e trabalhadoras. Arrecadar de quem tem muito e não está devolvendo para a cidade. Por fim, mesmo, para dar mais um exemplo, às vezes a gente fala assim, tem que dar incentivo fiscal. Tem. Eu sou um defensor do incentivo fiscal. Tanto que a gente está falando aqui da lei de incentivo à cultura, por exemplo. Perfeito. Eu sou um defensor do incentivo fiscal para empresas, óbvio, se vai gerar emprego. Mas eu não posso dar incentivo fiscal para quem não vai gerar emprego. Eu não posso dar incentivo fiscal só porque o empresário é meu amigo, né? Senão vira um balcão de negócio. E aí, na prática, você está fazendo o quê? Dizendo que aquele empresário, que às vezes está muito bem de vida, não vai pagar o imposto dele, enquanto você, que é trabalhador, vai pagar o imposto. E aí, às vezes, aquele empresário que está construindo, vai gerar emprego, está correndo atrás do desenvolvimento da cidade, não consegue esse direito, enquanto um outro, que é grandão, consegue esse direito. Então, o município sai perdendo e nós, munícipes, também. Perfeito. A gente já estourou o tempo agora, não chegamos onde eu gostaria que nós chegássemos na discussão das empresas estabelecidas
e no nosso consumo propriamente dito, mas tenho certeza que a gente esclareceu muita coisa que aqui no Trabalhador em Foco a gente nunca conversou com tanta clareza. De onde vem esse dinheiro? Qual é o nosso papel enquanto cidadão no pagamento do meu boleto do IPTU? Quais as contas são? De onde vem o dinheiro? Para onde ele vai? E tal, não sei o quê. E aqui, já de uma vez na gravação, te faço o convite para você voltar e para a gente continuar. E aí a gente continua no próximo programa, se você aceitar o meu convite, falando como é que as empresas se estabelecem, e aí tem muita conexão do que você acabou de falar, né? Do empresário, do incentivo fiscal, as empresas estabelecidas aqui e o dinheiro que essas empresas fazem rodar no nosso próprio município. Podemos marcar? Combinado. Será um prazer. Combinadíssimo. Yuri, muitíssimo agradecida. É sempre um prazer profissional e pessoal conversar com você. Até breve. Todo meu também. Obrigado. Um beijão, tá? Obrigada a você de casa. Espero que você tenha entendido um pouquinho dessa máquina estranha, que a gente não aprende direito na escola, mas que o nosso papel, enquanto movimento sindical, é levar essa informação da forma mais clara, para a gente entender que é percebendo o nosso município, que a gente percebe o nosso estado, a gente percebe o nosso país e, hoje é dia 24 de junho, faltam 99 dias para as eleições. Um beijo grande e fica aqui na TV Petrópolis. Tchau, tchau.